Muito bem, meus caros alunos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto que é marketing. Já vimos que marketing vai muito mais além do que muitos pensam, não é somente propaganda ou publicidade, ou muito menos só venda. Já vimos que marketing é um composto de estratégias que servem para estimular o mercado às suas trocas. Já vimos então nesse discurso que mercado, quando falamos em mercado, estamos falando em consumidores, estamos falando em fornecedores, estamos falando em concorrente, estamos falando também nas ações do governo. Quando falamos em estimular mercado, nós estamos falando justamente nisso, fazer com que esses atores se movimentem em função do consumidor, em função do cliente. Falamos então nesse composto de estratégias. E agora vamos conversar um pouco a que se aplica o marketing. O marketing se aplica a várias questões, a várias situações diferentes. Por exemplo, marketing se aplica a bens tangíveis. O que são bens tangíveis? Alimentos, vestuários, carros, eletrodomésticos. Então você pode fazer o marketing, você pode desenvolver o seu composto de estratégia para todas essas questões, para que você possa atender às necessidades dos seus clientes, para que eles possam estar satisfeitos ao comprar alimentos, ao comprar vestuários, ou seja, ao comprar bens tangíveis de forma geral. Marketing também se aplica a serviços. Muito bem, todo e qualquer tipo de serviço que nós temos à nossa disposição, você pode utilizar das estratégias de marketing para poder promover esses serviços em detrimento às necessidades e desejos do seu consumidor. Nós podemos também aplicar o marketing a eventos. Estamos aí próximos à Copa do Mundo, estamos próximos às Olimpíadas. A quantidade de ações, de atividades e de estratégias que os profissionais, administradores ou não, os profissionais de marketing estão desenvolvendo para nos chamar a atenção, a irmos até os estádios ou então a comprar os vários produtos e serviços que estarão acontecendo, que estarão à disposição e acontecendo dentro dessas duas situações, desses dois eventos que vão acontecer agora nos próximos anos. Temos também as feiras, não é? Temos também as várias comemorações que acontecem nas várias cidades ou então das suas empresas. Podemos também aplicar o marketing a experiências. O que me dizem de dar um pulo até o Walt Disney? Ou então dar um pulo até uma praia maravilhosa e passar as suas férias. Quando falamos em marketing de experiências, estamos falando justamente nisso. O que as empresas fazem para que você tenha uma experiência diferente? Então nós podemos usar todas as estratégias de marketing para que sejam utilizadas em função dessas experiências. Para que você, cliente, consumidor, tenha uma experiência diferente, possa realizar os seus sonhos. As crianças, por exemplo, visitar um reino de fadas. Ou nós, já mais adultos, fazermos a viagem dos nossos sonhos. O marketing, então, entra nesse momento para ativar o mercado, nós consumidores, com as nossas demandas, e os fornecedores, para atender, então, todas essas atividades que nós estamos demandando. O marketing também pode ser utilizado para a promoção das pessoas. Nós temos o chamado marketing de celebridades. Quantos e quantos artistas, quantos e quantos profissionais diferentes que nós observamos que utilizam funções do marketing, que utilizam estratégias do marketing para que eles possam se promover. Vocês sabem que aquelas aparições de algumas celebridades ali naquele momento do Faustão, no domingo à tarde,
Vocês sabiam que aquilo lá é marketing de celebridade? Muitas daquelas aparições são pagas pela própria celebridade ou então são convidadas pela emissora a estarem ali num determinado instante? Ou então em outros programas de outras TVs, de outros canais. O marketing de celebridades, hoje em dia, é muito utilizado. Vocês sabiam que algumas celebridades pagam alguns profissionais para ficarem vasculhando as redes sociais o dia todo, só para que o seu nome esteja na boca das pessoas? Pois é, isso é marketing de celebridades. Imagine você fazendo sucesso e tenha o seu Facebook com alguém ali colocando as suas ações o tempo todo, para que todos fiquem sabendo. Isso então é marketing de celebridades. Podemos utilizar também o marketing para lugares. Imaginem vocês, se quiserem promover aquela cidade onde você mora. Quando você estiver desenvolvendo então as estratégias para que aquele local seja promovido, uma cidade, um bairro, um estado, uma região, um território, você estará então utilizando o que nós chamamos de marketing de lugares. São usados para todas essas regiões, cidades, estados que precisam de ser promovidos. Alguns lugares no Nordeste, por exemplo, que têm as suas praias, muitos usam o marketing de lugar para que possa promover então esses lugares. Podemos utilizar também o que nós chamamos de marketing de propriedades. Se você quiser vender um lote, vender uma casa, vender uma instituição, fazer algum investimento, esse tipo de marketing, as atividades voltadas para essas ações, são chamadas de marketing de propriedades. Nós costumamos ver isso muito nas imobiliárias, que fazem muito esse tipo de trabalho, que é a venda de imóveis. O que eles estão usando ali, então, são marketing de propriedades. Temos também o chamado marketing de organizações. As organizações trabalham sistematicamente para construir uma imagem sólida e positiva na mente do seu público-alvo. Para tanto, investem em propaganda de identidade corporativa, por exemplo. Exemplo claro, a nossa faculdade, a nossa FESP, com os vários projetos que ela desenvolve. O que ela está fazendo? Estes projetos sendo desenvolvidos para a comunidade como um todo, o que tem por trás disso é exatamente as atividades do marketing. E esse marketing se chama marketing de organizações. Da mesma forma, várias outras instituições, várias outras organizações utilizam da mesma estratégia. Outra atividade que nós podemos utilizar o marketing, marketing de informação. Como é que é o marketing de informação? É simples. Lembram-se ao ver as propagandas de vacinação na TV? Aquela propaganda, aquela publicidade que sai ali naquele momento é exatamente o marketing de informação. Então, todas as atividades desenvolvidas em função do consumidor para ativar esse mercado a saber de alguma informação importante que precisa ser dita naquele momento. Outro tipo de marketing, o marketing de ideias. Vocês se lembram de uma propaganda que aconteceu, de algumas propagandas que aconteceram agora há algum tempo atrás? Os profissionais de marketing promovendo algumas ideias do motorista da rodada, vá de táxi, não dirija alcoolizado. Aquelas propagandas, o que está por trás daquilo ali são atividades destinadas ao marketing de ideias. Então, toda oferta de marketing traz na sua essência uma ideia básica. Essa ideia, essa atividade
em detrimento a essas ideias, nós chamamos de marketing de ideias. Então, olhem só, a quantas nós podemos aplicar o nosso marketing? A quantas atividades, situações, eventos, nós podemos então aplicar as estratégias de marketing? Lembram-se de que nós estávamos falando de que marketing vai muito mais além? Pois é, estou aos poucos comprovando e provando para vocês que marketing vai muito mais além. O administrador de marketing, aquele que dentro das organizações está por conta do estudo dessas atividades ao seu cliente, ao seu consumidor, precisa então de levar tudo isso em consideração. Muito bem, o nosso próximo assunto então é a abordagem do marketing. E aí nós perguntamos, realmente, qual é a ênfase do marketing? Nós já estamos falando nisso há muito tempo. A abordagem do marketing, a ênfase do marketing, são nas necessidades do cliente. Ou seja, a empresa identifica o que o cliente necessita, depois planeja e elabora a forma de produzir exatamente o que ela quer, o que ele quer, da maneira que ele possa pagar e assim fazer chegar até ele o produto ou serviço. Quando falamos de necessidade, nós nos remetemos ao ator ou ao autor que estudou esse conjunto de necessidades humanas, o professor Abraham Maslow. Os seus estudos foram publicados em 1943, onde ele então fez vários estudos com centenas de milhares de pessoas e concluiu que todo ser humano possui um conjunto de 5 necessidades, das quais estão posicionadas na pirâmide de Maslow. Essa pirâmide de Maslow, ele é a base de toda essa abordagem do marketing. Quando falamos então que o marketing é para atender as necessidades do nosso cliente, nós estamos mencionando exatamente estes 5 grupos de necessidades estudadas pelo professor Abraham Maslow. Quais são elas? Nós temos as necessidades chamadas de fisiológicas, as necessidades chamadas de segurança, as necessidades chamadas de sociais, as necessidades de autoestima e as necessidades de autorrealização. Fisiológicas: fome, sede. Segurança: um abrigo para você poder estar trabalhando ou morando. Sociais: você ter um grupo de amigos à sua volta. Estima: você estar bem consigo mesmo. E autorrealização: quando todas essas necessidades estão atendidas. Portanto, quando tentamos atender as necessidades do nosso cliente, nós estamos exatamente buscando ou então analisando qual momento de vida o nosso consumidor está, para que a gente possa atender qual dessas necessidades que nós acabamos de mencionar dentro da pirâmide do professor Maslow. Muito bem. É muito importante, então, fazermos mais um combinado entre nós de agora em diante. Para muitos também, marketing cria necessidades nas pessoas. Isso não é verdade. Marketing não cria necessidades, mas desperta desejos nos consumidores. Nós acabamos de verificar agora então que necessidades, todos nós, seres humanos, já nascemos com elas. E essas necessidades vão acontecendo na medida em que nós vamos evoluindo. Quando eu estou pequeno, quando sou criancinha de colo, a minha necessidade de fome é uma mamadeira. E a de segurança são os braços dos nossos pais. Quando estamos adultos, isso muda, não muda? Portanto, as necessidades estão intrínsecas, são intrínsecos de todos nós. Mas os desejos não. Os desejos mudam de acordo com a nossa cultura ou com o nosso modo de viver.
E aí o marketing, então, ele estuda e analisa essas necessidades para poder, então, atender e despertar os desejos dos consumidores por meio da venda de produtos e serviços. Ok, pessoal? Então, a partir desse instante, estamos combinados. Marketing não cria necessidade em ninguém, mas sim desperta os desejos dos consumidores. Beleza? Prosseguindo, então. Na evolução do marketing, lá na década de 40, lá naquela época onde o marketing era visto simplesmente como venda, dentro das organizações, o marketing era uma atividade como outra qualquer, como produção, como finanças, como recursos humanos. Com o passar do tempo, começaram a entender que marketing dentro das organizações tinha uma função um pouco mais importante. Então ela começou a tomar um espaço melhor dentro das atividades organizacionais. Passado um pouco mais tempo ainda, quando o marketing entrou na sua era efetiva, que começaram a perceber que o marketing era para atender então as necessidades do consumidor, o marketing passou a ser o centro dessas atividades. E agora, dentro das organizações, nós temos o cliente como centro de todas as atividades e todas as demais atividades em função do cliente. Marketing, produção, recursos humanos, finanças, atividades empresariais, atividades organizacionais em função do cliente. Ok? Muito bem. Mas ainda fica a pergunta: o que o cliente realmente busca? Atender suas necessidades e desejos. Esta é a resposta e também o grande desafio dos administradores de marketing. Então veja, o cliente busca satisfazer suas necessidades e desejos por meio da compra de produtos e serviços. O sucesso de qualquer ação de marketing estará ligado ao nível de satisfação atendida. O nível de satisfação é uma relação entre o grau de expectativa dos consumidores e o poder de desempenho da própria empresa. A equação é simples. Nós temos satisfação igual a expectativa em relação à percepção do cliente. Essa equação está na tela aí para vocês darem uma olhada e darem uma estudada. Vocês estão vendo S igual a E sobre P, onde S é a satisfação do cliente, E é a expectativa do cliente, ou seja, o que ele espera quando adquire um determinado produto ou serviço, buscando atender suas necessidades e desejos. E o P, a percepção do cliente, ou seja, o sentimento positivo do cliente após a compra, após ter adquirido e utilizado o produto ou serviço e atendido suas necessidades e desejos. Então observe, se nós temos, traduzindo aquela equação, se nós temos que a expectativa for maior do que a percepção do cliente, o que nós temos? Nós temos então insatisfação, pois o que o cliente esperava ficou muito aquém do que o que ele percebeu depois de ter comprado, adquirido e utilizado o produto. Agora, se nós temos a expectativa igual à percepção, ou seja, o que o cliente esperava é exatamente o que ele percebeu após ter comprado, adquirido e utilizado o produto ou serviço, temos então um cliente, isso, satisfeito. Muito bem. Agora, o grande desafio: se a percepção do cliente for maior do que a expectativa, o que nós teremos? Exatamente, encantamento do cliente. Nós temos um cliente extremamente satisfeito. Lembram-se de nossas aulas anteriores, quando falávamos do marketing 3.0? É exatamente aí
que nós devemos nos posicionar. Para que nós tenhamos o marketing 3.0 dentro das nossas organizações, é esse resultado da equação que nós precisamos de perseguir dentro das nossas organizações. Que a percepção do cliente seja maior do que a sua expectativa, encantar os clientes, fazer com que os clientes sejam extremamente satisfeitos. Ou seja, gerar valor ao cliente. Exatamente. Gerar valor ao cliente é encantar o cliente. E o que significa valor? Observe. Valor é a diferença entre o que se ganha adquirindo e utilizando um produto ou serviço e o que se paga para fazer essa aquisição. Valor é exatamente essa diferença entre o que ele ganha adquirindo e o que ele paga pelo produto e serviço. Então, ora, se o que ele ganha for muito maior, se a percepção dele for muito maior do que a sua expectativa, nós temos um cliente extremamente satisfeito. E aí é que mora a fidelidade do nosso cliente. Então, dentro das nossas organizações, se você quer implementar estratégias de fidelizar o seu consumidor diante de todo esse mercado competitivo, é aí que você precisa de chegar. Fazer com que ele perceba que o que ele ganha em adquirir um produto de você, da sua marca, da sua empresa, é muito maior do que ele paga por aquilo. Quando o cliente se sente encantado pelo produto ou serviço, pelas estratégias de marketing utilizadas pela empresa para satisfazer as necessidades e desejos do cliente, é certo dizer que essas estratégias estão, então, gerando valor ao cliente. Já tem um bom tempo que eu tenho tido a coragem de dizer a vários empresários e a vários alunos nossos: sobreviverão ao mercado competitivo as empresas que gerarem mais valor ao seu cliente. É isso aí. Sobreviverão aquelas empresas que utilizarem melhor suas estratégias de marketing em função do cliente, não em função da lucratividade. A lucratividade será garantida com a satisfação pela inovação, pelo nível de excelência no processo de gestão de marketing que as empresas adquirirem. É exatamente isso. Então, é importante que as empresas percebam que, gerando valor para os seus clientes, farão dos seus clientes clientes mais fiéis. E assim é importante, por isso, esclarecermos alguns conceitos. Necessidade é uma falta ou carência orgânica ou psicológica. Exemplo, se tenho sede, minha necessidade então é beber algo para matar essa sede. Desejo. Quando a necessidade é influenciada por uma cultura e pela personalidade individual. A necessidade não era beber algo para matar a sede? Já o desejo poderia ser, então, beber uma Coca-Cola. Por que bebemos uma Coca-Cola? Poderíamos matar a nossa sede bebendo água ou outra bebida qualquer. Não foi isso que tínhamos dito? Mas o efeito emocional que a marca Coca-Cola exerce sobre os consumidores é capaz de transformar essa necessidade em desejo. Quando bebemos um refrigerante da Coca-Cola, psicologicamente, não estamos bebendo um refrigerante qualquer. Estamos bebendo felicidade, refrescância, que são os atributos associados à marca do produto. Outro conceito, demanda. Quando a necessidade associada ao desejo, lançada ao mercado e apoiado pelo poder de compra, nós temos então uma demanda. Exemplo, o cliente está com fome ou sede e vai ao restaurante saborear um belo rodízio de carnes nobres ou então uma bela massa italiana, acompanhado de um bom vinho português.
Este cliente pretende atender à sua necessidade, que era a fome. Possui uma cultura que subsidie seus desejos, comer carnes nobres, tomar um bom vinho, e possui poder de compra para atendê-los. Não é qualquer restaurante que serve esse tipo de alimentos. Então veja, demanda é a necessidade associada ao desejo apoiado pelo poder de compra. Satisfação é o desempenho percebido em relação ao que você tem de expectativa. Exemplo, a atendente de uma loja de venda de sapatos que, além de ter o produto que você procura, ainda lhe atende com uma prestatividade, com excelência, lhe sugere acompanhamentos para o produto, ajuda-lhe a experimentá-lo e lhe acompanha em todo o processo até o momento de sair da loja. Você então, ao ter adquirido esse produto ou serviço, você sai satisfeito. Assim, em todo o processo de oferta e compra de um produto ou serviço, devemos ter claros os conceitos acima e identificar o desempenho de nossa empresa em cada um deles. Muito bem. Agora, de que forma atender todas essas necessidades e desejos dos nossos clientes? De que forma? Por meio de que estratégias influenciar os consumidores a adquirirem de nosso produto, de nossa marca, de nossa empresa? Dentro da operacionalização do marketing, nós veremos então o que nós chamamos de os 4 P's, ou então o que nós chamamos de mix de marketing. Há várias atividades empresariais que podem influenciar o comprador. É o que diz o professor de Harvard Business School, Neil Borden. Este conceituado professor sugere que todas essas atividades constituem em um mix de marketing e devem ser planejadas coordenadamente para obter impacto máximo ao consumidor. Jerome McCarthy, na década de 1960, sugere uma classificação para esse mix de marketing, propondo que este se consistia nos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Cada P, por sua vez, abrange várias atividades e vários estudiosos procuram uma classificação que torne mais fácil distingui-las. Produto: criar o produto e também adaptá-lo, mudar matéria-prima, embalagem, agregar um brinde, enfim, adequá-lo à necessidade do cliente. Esse é o objeto de desejo. Todos os clientes, todos nós consumidores, procuramos um produto ou serviço para atender às nossas necessidades. O segundo P, P de preço. Colocar um preço de acordo com a imagem desejada para o produto e coerente com a competitividade de mercado. Ou seja, o preço deve ser o preço chamado de justo. Ou seja, aquele que é acessível ao público-alvo, aquele que nós, consumidores, podemos pagar, e também que pague os custos totais da empresa e que sugere uma boa margem de contribuição na comercialização. O terceiro P, o P de praça, ou então ponto de venda. Veja, decidir sobre os canais de distribuição, tornar o produto o mais acessível possível, sem perder espaço para a concorrência, é um dos grandes desafios dentro desse mix. O quarto P, P de promoção. Elaborar uma estratégia que possa fazer com que o cliente conheça e perceba que aquele produto, marca, empresa, é exatamente aquela que irá satisfazer as suas necessidades e desejos e gerar a satisfação esperada. Então vejam, com estes 4 P's, com este mix de marketing, é possível influenciar, atender, fazer com que o seu cliente, o consumidor, venha em direção à sua empresa. Por meio desses 4 P's,
por meio do mix de marketing, é possível satisfazer, então, todas as demandas que existem nesse nosso mercado. E é a base da inteligência do marketing. É exatamente os 4 P's, fazendo com que eles se movimentem em direção da empresa, nós conseguimos fazer com que o nosso cliente, o nosso consumidor, esteja satisfeito com as nossas organizações. Outra questão importante dentro deste contexto é que o conceito dos 4 P's vê o mercado do ponto de vista das vendas e não do consumidor. Um consumidor, ao avaliar um produto ou serviço, pode não vê-lo da mesma maneira que o fornecedor. Um consumidor, ao realizar sua avaliação sobre o produto ou serviço, não possui a mesma visão de um vendedor. Assim, os 4 P's devem ser descritos do ponto de vista do consumidor. Está aí uma nova estratégia associada ao mix de marketing. Nós temos, então, o que nós chamamos de os 4 Cs. Ou seja, produto gera valor para o cliente. Preço é custo para o cliente, ou seja, o consumidor, quando está adquirindo um determinado produto ou serviço, para ele é custo. Neste momento, nós temos que desmistificar isso na cabeça do nosso consumidor e fazer com que ele entenda que aquele produto ou serviço gere valor para ele. Ponto de venda, que é o terceiro P, a praça, precisa de estar de acordo com as conveniências do cliente, ou seja, o mais fácil o acesso ao produto pelo cliente. E, finalmente, promoção, que é, então, o C de comunicação. Vejam que somente aí, neste momento, no momento dessa estratégia, nós temos todas aquelas atividades de propaganda e publicidade, que fazem parte dessa estratégia de promoção dentro do mix, dentro do composto estratégico do marketing. Dessa forma, é importante fazer essa distinção estratégica, ou seja, os administradores de marketing ter a visão do cliente ao de vendedor. Os administradores de marketing devem pensar primeiro em atender aos 4 Cs do consumidor e utilizá-los em seguida como base estratégica para o desenvolvimento. Muito bem. E o processo de marketing? Como é que funciona o processo de marketing? Muito bem. Para que você possa ter um marketing efetivo, então, para que as suas estratégias sejam estratégias efetivas, eficazes e eficientes, é importante que você siga 5 passos. O primeiro passo é o passo que se chama pesquisa de mercado. Depois, um segundo passo que se chama segmentação e definição de posicionamento. O terceiro passo, mix de marketing. O quarto passo, implementação. E, finalmente, o quinto passo, o passo de controle. Segundo Philip Kotler, em seu livro Marketing para o século XXI, marketing eficaz inicia-se com a pesquisa de mercado. Com ela é possível conhecer vários públicos-alvos e revelar vários segmentos que consistem em várias necessidades diferentes. De posse da segmentação, seria prudente que a empresa então defina para si aquele público-alvo que possa atender com eficiência. Para cada segmento e público-alvo definido, é necessário posicionar seus produtos e serviços de modo que os clientes-alvo possam perceber como essas ofertas diferem daquelas dos concorrentes. Segmentação, definição de público-alvo e posicionamento representa o pensamento de marketing estratégico com o foco no cliente.
Assim, a empresa pode caminhar para o nível tático, o mix de marketing, os 4 Ps, que tem a ver com as decisões relativas a produto, preço, praça e promoção. Depois disso, parte então para a implementação dessas estratégias no mercado e para o seu público-alvo. Após o desenvolvimento deste processo, é importante coletar o feedback do público-alvo e avaliar os resultados. É necessário implantar instrumentos de controle para melhorar a sua estratégia e sua tática. Percebe-se que este processo é um ciclo de melhoria contínua. Dentro da administração do marketing, é necessário ser seguido na íntegra para o sucesso de seus empreendimentos. Fica agora uma reflexão. Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender, mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto ou serviço disponível. Quem disse isso foi Peter Drucker. Até a próxima aula. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.